paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero partilhar uma palavra de Deus com vocês, com base na escola bíblica dominical desta manhã, falando sobre a cobiça. Na verdade, a Bíblia mostra que nenhum pecado vem sozinho. Todos os pecados vêm acompanhados de outros pecados. Jesus disse que tudo começa no coração, tudo começa na mente. Quando ele fala do adultério, ele diz que um homem, quando pensa em adulterar, quando ele deseja uma mulher, ele já pecou, já cometeu o pecado de adultério. Isso não equipara o pecado de adultério ao pecado de cobiçar. Jesus está apenas querendo que nós entendemos que não adianta nós resolvermos, não adianta nós tratarmos o pecado depois dele cometido. A receita de Jesus é a seguinte: a receita de Jesus é simples, é a receita dos médicos, é melhor prevenir do que remediar. Então o que Jesus disse? Quando um homem pensa em adulterar, ele já adulterou. Por quê? Porque o próximo passo é a concepção do pecado, a consumação do pecado. Porque o pecado já nasceu, já está no coração, que é a mente do homem. Bom, nós temos dois exemplos clássicos do pecado de cobiça na Bíblia. O primeiro é do rei Acabe, todos conhecem. O rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote. O que é cobiça? Cobiça é você desejar algo que de outrem, é você desejar ardentemente, é você desejar desenfreadamente algo que pertence a outro. Você pode desejar uma casa, por exemplo, parecida ou semelhante a de alguém, e você pode construí-la em outro lugar. Até esse ponto, tudo bem. Mas o que você não pode é desejar aquela casa naquele lugar, como tem pessoas, não, só serve essa casa nesse lugar, desse jeito, e eu quero comprar por qualquer preço. Foi o que Acabe fez com Nabote. Acabe desejou a vinha de Nabote. Ele podia ter a melhor vinha, ele era o rei, mas ele queria a de Nabote. E então ele incorreu em pelo menos mais 3 pecados. Primeiro, ele cobiçou a vinha de Nabote. Depois ele mentiu, instruído pela sua esposa Jezabel. Depois ele formatou um falso testemunho contra Nabote. E por último, ele incorreu no pecado de assassinato, matando a Nabote e ficando com a vinha de Nabote. Nenhum pecado vem sozinho, ele vem acompanhado. A Bíblia diz que um buraco, um precipício chama outro, um buraco chama outro buraco. Bom, o segundo exemplo é o famoso rei Davi, que não o desmerece o seu pecado, porque Deus passou o pecado dele, Deus o perdoou, Deus é misericórdia. Mas se lermos na Bíblia, veremos que Davi é um antes do pecado e é outro depois do pecado com Betseba. Vejamos, Davi incorreu no pecado de adultério, mas ele também incorreu em pelo menos mais outros 3 pecados. O pecado de adultério, como todos sabem, começou pela cobiça. Davi está andando no seu palácio enquanto deveria estar na guerra, enquanto deveria estar com seus soldados, porque ele era um homem de guerra, já tinha vencido várias batalhas na frente do seu exército. Muito bem, Davi então peca. Davi vê a Betseba, manda chamar Betseba, adultera com Betseba, e depois ele tenta encobrir o seu pecado. Ele manda chamar Urias, que é esposo de Betseba, manda chamá-lo da batalha, ele está na batalha, para que ele venha para casa para descansar. Mas veja que Urias, servo fiel de Davi, não vai para casa. Ele diz: não, os servos do meu senhor estão lá na peleja, lá na batalha, eu não vou entrar em casa, eu não vou tomar banho, eu não vou coabitar com a minha mulher. Porque a intenção de Davi era que Urias coabitasse com a sua mulher, ela estava de pouco gestante, e então ficasse encobrido o seu pecado, sendo assim um filho talvez prematuro de Urias. Urias não aceita, e então o rei Davi manda um recado por Urias para Joabe, manda uma carta selada, e essa carta selada selava o destino de Urias. Urias, mais uma vez como servo fiel, leva a sua carta a Joabe, e Joabe então lê a carta, mas no final da carta ele entende que é realmente o desejo de Davi, porque Davi diz: não se importe com isso, Urias, o homem sempre morre, um na peleja, outro de outra forma, mas sempre vai morrer. Então a carta de Davi dizia para que
Joabe colocasse à frente do exército Urias lá debaixo da muralha para que ele levasse de fato uma flechada, uma lança e morresse logo. E foi o que aconteceu. Urias morreu. Então Davi comete mais um pecado. Primeiro o pecado de cobiça, depois o pecado de adultério, depois ele comete o pecado de mentira e por último então cometeu o pecado de assassinato. E então Davi agora, sempre quando o homem peca, essa é a nossa natureza e nós devemos tentar viver em espírito para não cumprirmos com as concupiscências da carne. Então Davi mais uma vez tenta sair por cima. Ele chama Betseba para o seu palácio na intenção de dizer o seguinte: Urias era meu servo, ele era um servo fiel, ele era um soldado fiel, e então ele morreu na batalha e agora eu vou cuidar da esposa dele. Essa era a intenção de Davi, mas não ficou bem assim, porque Deus sempre tem seus profetas. Deus sempre tem reservado homens e mulheres de Deus dispostos a falar a verdade. Deixa eu dizer um negócio para você: é melhor confessar, é melhor pedir perdão a Deus, porque diante de Deus nada fica encoberto. E lembre-se, um pecado nunca vem sozinho. Deus te abençoe, até a próxima.